Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. A aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o objeto window e vamos conhecer o método screwBy, que permite fazer a rolagem, a movimentação por coordenadas diferentes dentro da página. Então, se eu estou em uma posição da página, eu consigo rolar para outra posição da página rapidamente usando o método screwBy. Vamos trabalhar também com frames, com iframes, e vamos entender as propriedades length, que me informa a quantidade de frames que eu tenho dentro da página, e a propriedade frames, que em forma de vetor nos possibilita gerenciar cada um dos frames da nossa página. Então, mais um conteúdo sensacional de JavaScript pra gente. Você não é inscrito no nosso canal? Perde mais tempo não. Se inscreva e clique no sininho para não perder as notificações de novos vídeos. E também não deixe de clicar no joinha, porque é isso que ajuda o nosso canal. Compartilhe também o nosso vídeo, o nosso conteúdo nas suas redes. Então agora, solta a vinheta e vamos para a aula. Roda aí. Opa, galera! Vamos lá, continuando aí o nosso curso de JavaScript. Então, vamos continuar a prática aí com o objeto window. Estou aqui com o arquivo da aula 64, que por enquanto é a cópia da aula 63. Que resulta nessa página aqui, onde a gente clicava no botão tamanho e ele me dava aqui a posição x, y, largura e altura. Então hoje nós vamos ver mais alguns elementos, aí, mais algumas propriedades do objeto window, começando por screwBy. O screwBy é um método que permite a gente posicionar em posição determinada dentro da página. Então, ele permite que eu role a página e me posicione dentro de determinada coordenada, x e y, obviamente. Como a nossa página não tem barra de rolagem, não tem como rolar, eu tenho que adicionar eu tenho que aumentar essa div aqui para ela ficar grande e eu ter como rolar e posicionar em outros pontos da página. Então a gente vai fazer isso aqui no height. Eu vou colocar uma div bem grande, 2000 por 2000, ok? Vou colocar uma cor de fundo aqui também, background color. Vou colocar um cinza, DDD. Ok. Isso vai tornar essa div bem grande. Então, agora eu tenho aqui a barra de rolagem. Tá vendo? Eu rolo aqui tanto na horizontal quanto na vertical. E agora a gente pode usar o screwBy para posicionar, para rolar essa página aqui para uma posição específica. Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz aí a rolagem. Eu posso criar um botão novo ou posso usar aquele do tamanho. Eu vou criar um novo, né? Vamos criar aqui btn, vamos chamar btn pos, vou chamar ele aqui, colocar o conteúdo dele de rolar, certo? E vamos adicionar o evento de clique ao botão rolar. Então, Ctrl C, Ctrl V, btn pos, ok? E eu vou chamar a função rolar, que nós vamos fazer agora. Então, function rolar. E vamos aqui chamar o screwBy. Então, ele é um método do objeto da classe window. Então, window screwBy. E o método, ele precisa de dois parâmetros, que são os valores para o x e para o y. Então, se eu quiser rolar para metade da tela no x e metade da tela no y, eu vou colocar 1000 e 1000, porque a minha div tem um tamanho 200, né? E vamos ver se isso funciona. Olha só, salvei, atualizei, vamos posicionar aqui em cima, e eu vou clicar no botão rolar. Notem aqui que a janela rolou, tá vendo? Ela me posicionou aqui, ó, no meio, na horizontal, tá certo? Na vertical, né? E na horizontal, na verdade, ele não foi exatamente para o meio, por causa do tamanho da div, mas notem que ele rolou a nossa div aqui, certo? Tanto na vertical como na horizontal. Vamos fazer um deslocamento menor.
Vou fazer um deslocamento aqui, ó, de 500 por 500. Opa, esse aqui é o tamanho, né? Não é aqui não, gente. É aqui, ó. Eita, pé. 500 por 500. Salva, atualiza, rolar. Então, notem aqui que a gente rolou 500 na horizontal e 500 na vertical. Ok? Vamos voltar aqui para o início. E esse é o método Scroll By, que permite a gente rolar e posicionar a janela em uma determinada posição. Agora, olha a possibilidade disso daqui. Eu posso colocar, por exemplo, em uma animação e rolar a tela, certo? Gradativamente. Para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, como se ela fosse posicionando suavemente em uma determinada coordenada. Ou posso fazer aqueles efeitos de tremor, né? Que a janela treme assim, como se ela tivesse, sei lá, um terremoto, a janela dando aquela tremida assim. Também a gente consegue fazer com Scroll By. Beleza? Então, método interessante que permite a gente posicionar em determinado ponto, determinada coordenada da tela. O segundo assunto da aula de hoje é sobre a propriedade lente. Então vamos entender aí como que funciona e nós vamos precisar modificar a nossa página, que é a nossa estrutura. Então agora eu não vou precisar mais da div, vou até deletar o CSS. Na verdade eu vou deletar tudo isso daqui, tá? E vou adicionar alguns frames aqui. Não vou precisar de nada disso. Vou deixar só o inicia, ok? Vamos tirar tudo isso aqui do inicia. Então vamos criar os nossos iframes. Iframe src. Eu vou criar vazio, tá? Os 3 vazios aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Atualiza, então estão aqui os meus 3 iframes que nós acabamos de criar. Eu posso carregar uma URL ou eu posso carregar uma página dentro desse iframe, ok? Normal gerenciamento de iframes ali. Como que a gente trabalha com o objeto window com iframes? Eu tenho 2 propriedades interessantes. Uma é a propriedade length e a outra é a propriedade frames. A propriedade length, ela me retorna a quantidade de frames que eu tenho dentro da minha página. Então veja bem que interessante. Eu vou criar um script aqui embaixo mesmo. Script. Pode ser aqui no inicia. Deixa eu criar uma div aqui. Aproveitar aquele conteúdo lá em cima, né? Vamos dar um ID para essa div. Não precisava nem ter apagado, né? Anterior. Vamos chamar ela de painel. Ok. E eu vou adicionar informação no painel. Eu quero adicionar no painel a quantidade de frames que eu tenho. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de QTDE e nela eu vou adicionar o valor da propriedade length. Length. Ok. Vamos escrever isso aqui, né? Então, var painel document igual document get element by id, ok? O id é painel e nesse cara aqui eu vou no inner HTML e vou falar que ele vai receber o valor da variável QTDE. Então aqui no painel eu tenho que ter o valor 3. Olha só, atualizamos, está aqui a nossa div com o valor 3. Se eu adicionar mais 2 iframes, aqui, ó, mais 2 frames, quando a gente atualizar, eu tenho o valor 5 agora. Então, eu consigo obter de forma fácil a quantidade de frames que eu tenho dentro da minha página. Basta chamar a propriedade length. E isso muitas vezes é importante para a gente. Muitas vezes nós precisamos de obter essa propriedade. Agora, com o frames, nós conseguimos gerenciar diretamente os nossos frames, certo? Então, veja bem, eu quero adicionar uma URL em todos os frames,
ok? Quero adicionar um src, sei lá, um location aqui. Vamos chamar o location aqui, que é uma URL para esses frames. Então, o lent vai ser importante para a gente, que nós vamos usar um for aqui no nosso código. Como eu quero adicionar a mesma URL para todos, ok? Eu vou usar aqui um for, e como eu tenho 5 ali, né? Eu vou criar uma variável aqui, ó, var i, falar que ela é iniciada em 0, enquanto o i for menor, eu já tenho a quantidade de frames que nós obtivemos aqui do lent, então QTDE, e mais. Rotina for tradicional, sem nada demais. Agora nós vamos adicionar o location aí nos nossos frames. Então, basta eu chamar aqui, ó, window, e eu tenho uma propriedade aqui que é em forma de array, que é em forma de vetor, que é a propriedade frames. Faltou um S. Aqui eu direciono para o número do frame que eu quero trabalhar. Veja bem, eu vou tirar do for aqui, olha só, vou colocar fora do for, vou comentar esse aqui, tá, para não dar erro ali, e eu vou falar aqui no frame 0, certo? Eu quero location, que me permite adicionar uma URL, direcionar uma URL para essa página. Então, http cfbcursos.com.br. Então, olha só que interessante. Ctrl F5. E não carregou, deveria carregar aqui. Vamos ver o que eu fiz de errado. Deve ser a URL aqui, ó. Aqui, ó, de cara, HTTP, né? É HTTP. Ok, cfbcursos.com.br. Agora tá certo, salvei. Ctrl F5 e agora ele vai carregar, que já carregou, tá vendo? A URL aqui dentro, ó, carregou o site do canal aqui no primeiro frame. Então, se eu quiser, por exemplo, carregar o site no segundo frame, então o segundo frame é índice 1. Olha aqui, ó, troquei para índice 1, atualizei, salvei, Ctrl F5, ele vai carregar aqui. Beleza, lá, carregou aqui no segundo frame. E se eu quiser carregar em todos os frames? Ok, sem problema nenhum. Vamos recortar ali, colar aqui e substituir aqui pela variável índice. Agora, todos os frames vão receber o mesmo location. Vai abrir tudo aí de uma vez só. Na verdade, nem foi de uma vez só, né? Ele está carregando aos poucos aí, mas olha só, todos os frames receberam aí a mesma página. Tá vendo como que foi fácil? Muito bem, então olha que bacana aí usar as propriedades lent e frames. Um outro recurso interessantíssimo que nós temos, pessoal, é o seguinte, muita gente tem dúvida disso aqui, que eu acessar um conteúdo através de um frame, acessar um conteúdo da página parent, da página pai. E para a gente entender como funciona isso, nós vamos iniciar um arquivo novo aqui. Eu vou salvar com o nome de P2, deixa eu sobrescrever aquele dali, e vou pegar um código básico aqui, ok? Vamos adicionar aqui, eu não vou precisar nada disso, desse script aqui, nem dos frames aqui no P2. O P2, na verdade, vai ser uma página simples onde eu vou criar 3 botões. Button, contexto vermelho, vou colocar o evento onClick de uma vez, onClick, ok, verde, vermelho, verde, verde e azul. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou pegar P2 e vou carregar aqui no meu primeiro frame. Então, P2.html, ficou HTML, deixa eu mudar aqui, não tem problema não, tá? Ficar HTML, mas eu prefiro HTML, é por questão de costume mesmo. Deixa eu abrir novamente aqui no Sublime, beleza? E vamos carregar aqui P2 no HTML. Vamos ver, vamos dar um Ctrl F5. Está aqui P2 carregado aqui no primeiro frame. Então, a ideia aqui é o seguinte. Opa, está rodando for aqui, né? Deixa eu tirar esse for aqui.
Vou apagar todo esse código aqui, que a gente não vai precisar dele. Aqui, ó, Ctrl F5 e está rodando aqui. A ideia é o seguinte, através desses botões aqui, que estão nessa página dentro do frame, eu quero mudar a cor de fundo aqui do parent, da página pai. Então, o window possui uma propriedade que é o parent, para fazer relação à página pai, à janela pai que está carregando esse frame. Então, olha só como que a gente trabalha com isso. Aqui no P2, eu vou criar uma função, function, que eu vou chamar de muda cor, vai receber aqui uma cor, certo? Um parâmetro cor, e eu quero aplicar essa cor na página parent. Então, olha como é que é simples. Eu chamo aqui, ó, parent, document, body, eu quero mudar o estilo, né? Então, style, background, color. E eu vou receber, eu vou aplicar a cor que está sendo passada aqui para a variável. Então, basta eu chamar agora a função nos eventos aqui, ó, muda cor, e eu quero para o primeiro aqui, é o vermelho, então vou colocar a cor vermelha aqui, ó, F00, beleza, aqui eu vou copiar e colar nesse e colar nesse. Então esse aqui vai ser o verde, RGB, e esse aqui vai ser o azul. Muito bem, o grande detalhe aqui é o seguinte, como que essa página sabe que tem que aplicar isso aqui na página pai? Simplesmente pelo uso da propriedade parent, ok? Então, salva. Agora tem um detalhe importante. No Chrome, a gente não consegue fazer isso. Olha aqui, ó, vermelho, verde, azul. Ele bloqueia, olha só, a mensagem que ele dá aqui pra gente, tá vendo? Ele bloqueia um frame. Então, ele não deixa a gente fazer isso aqui. Eu tenho que abrir um browser que nos permita fazer essa operação. Então, eu tenho o Firefox aqui, que ele não faz esse bloqueio. Então, vamos abrir aqui no Firefox. Deixa eu ver. Beleza, abriu. Tá aqui os nossos frames, tá vendo a página P2 carregada aqui? Eu vou clicar no vermelho. Então, olha o que aconteceu. Ele mudou a cor do parent. Aqui também ficou. Por quê? Porque eles estão transparentes, né? Ele não tem formatação de fundo. Olha só, verde, azul. Vamos colocar esses frames aqui com o fundo branco. Eu vou carregar aquela mesma página, essa mesma P2 aqui, em todos, tá? Mas antes, eu vou aplicar a formatação de cor de fundo aqui. Background color branco, FFF. Beleza. Então, agora vamos colocar o P2 aqui em todos aqueles frames. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ctrl F5, vermelho. Opa! Não, aqui eu estou no Chrome, né? No Chrome não funciona. Aqui, ó, no Firefox, vermelho. Ah lá, tá vendo? A cor do parent. Em qualquer um vai funcionar. Olha só, azul, verde, vermelho, tá vendo? Em qualquer frame, porque a página é a mesma. O parent de todos esses é a página, é o nosso body, é a aula 64, ok? É 64.html. Tranquilo então, pessoal? Então aprendemos aí na aula de hoje. Nós vimos a propriedade parent, a propriedade length e a propriedade frames, que em formato de array a gente consegue administrar os arrays da nossa página. Quem não é inscrito, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Ajuda também o nosso canal clicando no joinha e compartilhando, seguindo a gente nas nossas redes sociais. É isso aí. Na aula de hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.